Imagina que você abre um empreendimento e pede pro pastor da sua igreja abençoar aquele local, né? Orar ali pelo local pra causar boas energias. Ai, eu não consigo imaginar, porque Eu sabia que tu ia dizer isso. eu jamais me colocaria nessa situação. Eu não consigo nem imaginar. Só que o que acontece? A partir dali, a partir do momento que o pastor orou pelo seu empreendimento, ele vai querer comer toda semana de graça lá. E essa foi a história de uma menina que viralizou no TikTok de tão absurda. Eu nem acho tão absurdo assim, porque é típico de pastor. Ele sempre se acha, assim, é o tipo de gente que sempre vai querer levar vantagem de alguma forma. Eu sou o Max. E eu sou o Dani, no vídeo de hoje, o pastor que quer lanche de graça, de forma vitalícia, só porque orou pela lanchonete da irmãzinha. Aparentemente, essa história não é da pessoa que vai contar, mas é de uma irmãzinha que contou pra ela. Mas não deixa de ser menos absurda. Estava eu trabalhando na minha loja. Aí, né, tava tocando louvor e eu... Aí ela coloca assim, bem grande, exploração cristã. Como se a religião já não fosse uma exploração, onde a pessoa tem que dar 30% de 30? tudo que ela ganha. Não é 30? 10. Ai, 10. Que seja, 10 já, 1% já era muito. Tem que dar uma parte do que ela ganha pra igreja, pra quê? Porque estão dizendo que tá indo pra Deus. Isso não é uma exploração? Faz assim, ó, joga pro alto. O que ficar em cima é de Deus e o que cair é... Aí entrou uma cliente. E ela falou assim, você é cristã? Eu falei, sou cristã. E você? Ela, sou sim, mas tô um pouco desanimada. E começou a desabafar comigo, né? Ela falou que ela e o esposo abriram um empreendimento, uma hamburgueria. E pediu o pastor para poder orar lá pela hamburgueria deles. O pastor foi lá, orou. E ela mandou 2 lanches, né? Um pro pastor e um pra esposa do pastor. Mandou esses 2 lanches e pediu pro pastor divulgar, fazer divulgação, marcar lá a loja. Já começou errado. Deus cobrou pra dar os ensinamentos pra esse pastor? Ele cobrou pra passar ali os princípios bíblicos pra esse pastor? Cobrou, o pastor pagava dízimo. Ah, paga assim desse É todo um comércio nas igrejas, pirâmide. tu não sabe? É, um esquema de pirâmide. A hamburgueria deles, porque o pastor deles tinha um número significativo de seguidores no Instagram. E isso até ajudou, né? Eles começaram a ganhar uns seguidorzinhos no Instagram e tal. A publicidade que o pastor fez, né, deu certo e tal. Só que esse negócio de ficar enviando lanche pro pastor virou uma rotina de quase todo final de semana. Isso mesmo, quase todo final de semana. Mas ele pelo menos ia lá orar na lanchonete da pessoa, na hamburgueria da pessoa, toda semana? Ou foi só uma vez e pronto? Ele nem foi nenhuma vez, pelo que eu entendi. Não, ela foi. Ela falou isso no começo? Falou que ele pediu, ora aí pela minha hamburgueria, não sei o quê. E também divulgue nas suas redes sociais, já que o senhor tem seguidores, não sei o quê. Mas ele fazia isso semanalmente? Já que ele queria lanche toda semana? Ele abençoava e divulgava Mas semanalmente? as bênçãos de Deus são eternas. Ele abençoou uma vez, é para sempre. Não. Então ele para sempre vai ter direito aos hambúrgueres dessa hamburgueria. Sei, não. É assim que funciona na cabeça dos crentes. O pastor mandava, né, quase todo final de semana, uma mensagenzinha pra hamburgueria. E aí, irmão, a paz, tudo bem? Vai rolar aquele lanchezinho abençoado hoje? Aí, né... Tudo bem, eu acho que dar um hambúrguer ali na primeira vez, enfim, eu acho que... Eu já achei absurdo, né, mas dos males o menor. Agora fazer uma rotina, a pessoa, por que não deu basta logo no início? Porque é crente. Aí não pode desonrar, né, o líder. Não sei que eu não tenho essa vivência crente. Tu não tem esses princípios. Não tenho, não é meu lugar de fala. Mas tem isso mesmo, tem esse negócio de que você não pode ir contra o seu pastor, você não pode questionar o seu pastor, o seu líder, você não pode fazer perguntinhas, pra eles é um desrespeito. Tu não pode, tu tem que ir como uma ovelha mesmo embaixo. Mas as ovelhas não podem um dia se tornarem pastoras? Com certeza o pastor um dia já foi uma ovelha. Ele não começa sendo pastor. Às vezes... É possível começar na igreja já sendo pastor? Sei lá. Tem muitos que já começam a abrir uma igreja. Ele não escolhia um hambúrguer normal. Ele escolhia o trio. 2 trios. De artesanais, do mais caro. É óbvio, ele é crente, tem que ser o trio. Pai, Filho e Espírito Santo. O que passa disso é blasfêmia. Pensei que o trio era matar, rapaz. Tá? Que é o hambúrguer artesanal, a batatinha e o refrizinho, de preferência a coquinha.
Ela ainda falou isso, né? Que ele só pedia coca. Ah, já tá errado. Então não tá sendo crente de verdade. Esse pastor já prova aqui Que é um enviado do Satanás. que tá seguindo o diabo. Porque todo mundo sabe que a Coca-Cola é satânica. Tá até escrito lá, alô diabo. É, tá lá pra quem vê, ele nem esconde. Como será que é em inglês o que tá escrito na Coca-Cola? Hello, Dave. Mas não é isso. Um dos primeiros argumentos contra essa teoria de que tem mensagem subliminar na Coca-Cola, a Coca-Cola resolveu fazer um pacto e lançar esse pacto em português. Foi só pro Brasil. Foi só pro Brasil. É só a Coca-Cola brasileira que é satânica. Se você importa a sua Coca-Cola, você tá bebendo uma bebida abençoada. É. Porque ela não passou pelo pacto satânico. Só não é do c... se você bebe essa Coca fora do país. Podia nenhum outro tipo de refrigerante, era só coca. Esqueci de um detalhe. Nem a entrega o pastor pagava. Aí, só que chegou um belo dia, um sábado, o pastor mandou. E aí, minha irmã, vai rolar aquele lanche abençoado hoje? Aí ela falou pro esposo dela, poxa, amor, o pastor mandou. E aí, o que eu falo pra ele? Aí ele falou, não, amor, é a última vez que a gente vai mandar o lanche pra ele. Na próxima vez que ele pedir, a gente conversa com ele, ver se ele paga, né? Porque tá difícil. Se fosse o pastor pagar, ele já tinha pagado desde o primeiro, desde o início, pra de fato abençoar a vida do membro, da irmãzinha. E apoiar o empreendimento. Apoia um pequeno empreendedor. E o hambúrguer artesanal, R$50. E aí a hamburgueria é de um casal de crente. Eu não apoio, não. Desapoia o empreendedor. Prefiro ir no Mac, Uma grande franquia milionária que explora seus funcionários até a morte. e que diz que é o atendimento mais rápido de todos os fast foods. Às vezes é. Está começando agora, não tem como ficar mandando de graça direto. Aí ela falou assim, oi pastor, tudo bem? O mesmo de sempre? Aí ele foi e mandou pra ela assim, eu quero 6 trios, porque eu tô recebendo 2 casais de amigos aqui em casa e tal. Gente, 6 trios. 6 lanches de graça. O trio seria o quê? Coca, hambúrguer e batata. Mas aí o que os convidados do pastor têm a ver com a bênção, a gratidão da irmãzinha com o pastor? O casal de irmãos vão orar também pelo empreendimento da irmã? Porque ela tá dando o trio ali pro pastor em forma de agradecimento. Não, ele tá querendo levar vantagem em cima de uma coisa que ele fez. E querendo, inclusive, ainda se aparecer pros convidados dele. Porque ele vai dizer, olha aqui, temos aqui um lanche aqui. Ele vai dizer que ele que tava pagando a janta naquele dia ali, o lanche. E, na verdade, nem tava pagando. Ah, não se preocupe com o que a gente vai jantar, não. Eu vou patrocinar. Aí é o recebido, porque não ele deve dizer isso, é um recebido. Pelo amor de Deus. Aí ela virou pro esposo dela e falou, amor, não dá. São 6 lanches. É muito dinheiro. Que isso? Não dá. Aí ela foi e teve a brilhante ideia de responder o pastor. Oi, pastor. Qual vai ser a forma de pagamento? Ah, minha... Certíssima. Mas tá, não vai estar dando lanche de graça, vitaliciamente, pro pastor e pra quem ele quiser dar o lanche, como se ele fosse dono da lanchonete? Tá louca? Tá certa essa palavra, vitaliciamente? De forma vitalícia. Ah, mas é porque no mínimo o pastor pensou, já passei na cara dela esse tempo todo, bora ver se ela vai cair de novo. Ele já é acostumado a passar na cara dos fiéis, tudo. O pastor visualizou e ela disse que ele demorou uns 5 minutos pra responder. Aí ela ficou ali, o marido dela, ai amor, será que a gente cometeu um erro? Ai amor, será que ele vai ficar aborrecido com a gente? Ai amor, sabe aquela coisa, né, aquela tensão. Mas é isso que os pastores fazem. Eles entram na mente dos membros da igreja e implantam a ideia de que você não pode desonrar os seus líderes, porque desobediência é comparada à bruxaria. Mas não é uma desobediência, ele não estava dando uma ordem, ele não estava dando uma orientação, não tinha nada de bíblico no que ele estava querendo, na verdade, abusar da boa vontade da fiel. Ele não tem direito a um hambúrguer pra sempre, só porque ele abençoou aquilo ali. É um direito que ele se deu. Ele tá querendo levar vantagem e se aproveitar. Isso daí só mostra uma falha de caráter dele. Então as pessoas têm que fazer todas as vontades e desejos dos seus pastores, mesmo que elas sejam coisas absurdas e erradas. Sim. Então é uma seita. Tá descobrindo agora que esses pastores são todos líderes de seita? Passou em uns 5 minutos, o pastor mandou. Quanto deu? Manda a chave Pix. Aí tá, pagou tudo direitinho.
a entrega, ele pagou a entrega também, que ela mandou já com a entrega, taxa de entrega, entregou tudo certo direitinho, foi. No dia seguinte, domingo, eles foram pra EBD. E no momento ofertório da... O que é isso? IBD. Eu me odeio por saber o que é IBD. É Escola Bíblica Dominical. Ah, tá. Da EBD, o pastor começou a jogar um monte de indireta. E eles sentiram que era pra eles a indireta. Irmãos, hoje em dia é muito difícil ser pastor. As pessoas pedem pra gente orar pelos empreendimentos, pede pra gente, ungir, pede pra gente fazer propaganda, pede pra gente poder abençoar, pra gente interceder pelo financeiro, pra gente fazer campanha pra prosperar, a vida financeira dos membros da igreja. Mas tem gente que não honra. E por isso tá muito difícil de ser pastor. Porque as pessoas não estão... Porque eu tô abençoando seus empreendimentos e não tô ganhando nada em troca com isso. Só mostra quão podre é esse pastor e provavelmente todos os pastores. Porque tudo que eles fazem não é pelo bem do próximo, é pelo bem próprio. Eles sempre querem levar alguma vantagem, seja por meio de dízimo, seja por meio de favores, seja por meio de presentes, o que quer que seja. Eles querem levar vantagem quando eles fazem alguma bênção, quando eles dão algum direcionamento para a vida das pessoas. De fato, se ele quisesse abençoar a vida dos membros, da irmãzinha aí, que acabou de abrir a hamburgueria, ele iria comprar e não pegar de graça toda semana. Tem gente que não reconhece isso. O pastor começou a jogar um monte de indireta pra eles. E isso desanimou eles. Eles pararam de ir pra igreja. Pararam, eles não querem saber de ir em outra igreja. Entendeu? Eles generalizaram. E outra coisa, eles eram novos convertidos. Ai, que maravilha. Que mais pessoas saiam das igrejas decepcionadas com os pastores e com o ambiente e com essa exploração cristã. Mas eu não julgo a mulher, não, nem um pouco, por ela estar decepcionada, sair e não querer... O mundo seria melhor se mais pessoas estivessem em escolas e menos em igrejas. Olha, faça escola e não faça igreja. Vaz de Camões. Aí tu vai ver, eles começam a espalhar por aí que as pessoas têm a fé muito pequena, que ela tem a fé nos homens e não em Deus, não sei o quê. Por isso que se decepcionam muito fácil e não querem mais saber de igreja. Mas também, meu amor, você é o representante de uma religião na Terra e é um lixo de ser humano. Como não será esse Deus que você tá fazendo propaganda? Passaram-se semanas, e eles entristecidos, sem ir à igreja, não voltaram mais a frequentar a igreja. O pastor também não mandou mais mensagem pedindo lanche, porque ele se tocou, Ó, tá vendo? Demais que vem pra bem. Passaram uma humilhação na igreja, mas também não tiveram mais que dar ali um hambúrguer de graça pro pastor. Quando ela perguntou a forma de pagamento, ele viu que dali pra frente ele não iria mais comer de graça da lanchonete deles. Então o pastor não mandou mais mensagem pra lanchonete pedindo lanche. O pastor também não perguntou como eles estavam, não perguntou por que eles não estavam indo, não mandou mensagem falando que estavam sentindo a falta deles e nada. Isso não é uma prova de que, de fato, esses pastores não ligam para os membros da igreja? Eles ligam que venham cada vez mais membros, porque aí o dízimo da igreja é muito alto, cresce, E aí eles têm um retorno muito maior. Então eles, de fato, não ligam para os membros da igreja, porque o casal aí foi embora, não frequentou mais e o pastor nem tchum. Só que o que mais feriu eles não foi só isso. Foi que o pastor, ele removeu eles dois, a conta pessoal deles do Instagram e a da lanchonete. Removeu do Instagram dele, o pastor deixou de seguir e removeu eles como seguidores. Mexendo ali no Instagram da loja deles, eles perceberam isso, que a loja não seguia mais o pastor não seguia mais a loja. Eles entraram no pessoal deles e percebeu também. Ah, que triste. Nossa, que triste. Realmente é muito triste, muito decepcionante. E se duvidar, esse casal foi o único que se decepcionou com esse pastor. Os membros da igreja não estão nem aí pra esse tipo de situação. A não sei o que aconteceu com eles, eles nem ligam do caráter desse pastor. Que o pastor não seguia eles e eles não seguiam mais o pastor. Só que não para por aí. Não foi só o pastor que fez isso. A esposa do pastor também fez e alguns membros da igreja também fizeram. Ó, falei? Eles não só não ligam, como compraram a ideia do pastor. Com certeza o pastor falou muito mal deles
em off. Com certeza, por isso que deram todo mundo um follow. Aí a irmãzinha, esse casal da hamburgueria passa na rua e os irmãozinhos tudo cochicha essa Delóia, aquela lá que não sabe honrar os seus líderes. Isso aí foi a gota d'água pra eles, acabou com eles. Eles ficaram pensando, né? Será que a gente cometeu um pecado tão grande, um erro tão grande, um crime, gente, da gente querer cobrar do pastor um lanche? De não ficar mais dando lanche de graça pra ele? Será que a gente cometeu um erro tão grande para as pessoas julgarem a gente e deixarem de seguir a gente e, sabe, panelaram eles, né? Panelarem a gente dessa forma? Será? Foi o que eu te falei. Os pastores, eles implantam essa ideia na tua cabeça de você não pode questionar, você não pode desonrar, você não pode indagar os seus líderes. Porque senão isso é desonra, isso é pecado, isso é maligno. E aí quando acontece um negócio desse, os irmãozinhos ficam se perguntando, o errado sou eu? Os pastores estão explorando eles, mas aí eles ficam nessa ideia de o errado sou eu, porque toda a igreja está contra mim, então o errado só pode ser eu. Ai, mas eu queria descobrir quem é esse pastor. Deixa nos comentários, gente, se você sabe quem é esse pastor. Primeiro que eu nem sei de onde ela é, né, essa menina. Mas deve ser um pastor famosinho, a outra disser. Mas aí também, né? Às vezes 5 mil seguidores já é famosinho na cidade lá de Cupretinho. Mas deixa aí nos comentários o que você achou dessa história. Deixa o like nesse vídeo se você gostou. Se inscreva no canal e nos siga nas nossas redes sociais. E até o próximo vídeo e valeu!